Senhor, por esta noite maravilhosa e propícia para ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te amamos. E que não seja eu quem fale, mas que seja a Tua presença, a Tua voz falando através de mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Desculpa, irmão, no Evangelho de Lucas. Perdão. Lucas 7, 36. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso pastor está meio com a garganta inflamada e está sem voz. Coloque ele em espírito de oração, para que nos próximos dias ele venha estar também falando com a gente. Por isso que hoje ele não apresentou o pregador hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Irmãos, quantos que não acharam? Vou dando um panorama do texto que vai ser lido aqui. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que nós precisamos lembrar todas as vezes que nós oramos. É sobre o perdão. Todas as vezes a gente precisa lembrar que nós precisamos ser perdoados. Muitas das vezes a gente vive uma vida com Deus e achamos que não precisamos mais nos reconciliar, voltar à presença dEle, voltar a se humilhar na sua presença. Amém? Lucas 7, 36. Deixa eu achar aqui, irmãos, porque eu coloquei no lugar errado a folha. Normal. Amém. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa de um fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer para você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor, e um dele devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinham como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho aquele que foi perdoado da dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os seus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: segue seus pecados. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Só até aí, meus irmãos. Pode se assentar. Fique à vontade. Relaxa o seu coração. Sinta na presença de Deus. Amém? Meus irmãos, esse texto tem tocado no meu coração. Tem falado comigo várias e várias vezes. Não é a primeira vez que eu recito esse texto. Não sei se aqui eu já falei sobre ele. Mas que graça
Que maravilhosa graça o Senhor conta nessa passagem. A Bíblia nos fala sobre uma mulher. E ali Jesus estava ali naquela cidade, foi convidado por aquele fariseu. Fariseu, para quem os irmãos não estão familiarizados, fariseus é uma seita, considerada uma seita judaica, onde eles eram muito rigorosos com a lei. Então, vamos dizer, ele era os crentões, os caras mais brabos daquela seita judaica. E por que eu estou falando isso? Porque eles, como crente, não conheciam verdades profundas que o próprio Evangelho, a própria Bíblia nos conta. E ao momento que aquela mulher se assentou ali para começar a lavar os pés de Jesus, ele já o julgou. Já chegou ali já julgando e falando, olha, se ele soubesse, se ele é profeta mesmo, ele saberia quem é essa mulher. E a Bíblia vai deixar bem enfatizado, uma pecadora. E provavelmente o pecado dela era público, porque se ele sabia, todos ali naquela casa saberiam que este pecado dela era público. E aí, então, essa mulher começou a fazer todo um ritual ali, porque ela começou a lavar os pés de Jesus, começou a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. E como Jesus viu o mau julgamento daquele fariseu, questionou e deu uma breve parábola, perguntando, Simão, se um certo credor tinha 2 devedores, 2 pessoas que deviam ele, e um devia 200 e outros 500, eu não lembro aqui, mas um devia menos e outro devia mais. E esse credor perdoou os 2. Quem você acha que amou? Quem você acha que foi maior perdoado? Quem você acha que amou mais? E o Simão, pela lógica, ele falou, o que foi perdoado mais. Julgou bem, Jesus falou. Por que Jesus estava tentando dizer isso para ele? Porque ali a comparação é entre um crente cheio de conhecimento de quem é Deus, deveria ser, e uma pessoa que previamente era considerada ali por muitos uma pecadora, que talvez não entendia muito o que estava acontecendo, mas ela entendeu uma coisa, de muitos dos pecados dela, que talvez público, ela foi perdoada. Irmãos, a graça se manifesta dessa forma nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende o que está escrito ali nas Escrituras. Muitas vezes a gente segue a vida sem ler muitas das palavras e às vezes numa certa ignorância ou até alguns analfabetos e não tem as condições necessárias para ler a Bíblia. Mas aquela pessoa entendeu quem estava ali. Quem estava ali? Eu creio que eu queria estar ali, mas eu não saberia se comportar como aquela mulher. Eu falo diante de vocês, talvez eu seria mais parecido com um fariseu. Talvez julgando quem Jesus era, julgando quem aquela mulher era, talvez eu falaria, está errado isso. Uma mulher lavando os pés de um homem, uma mulher se debruçando ali e derramando um perfume caríssimo. A história diz que aquele perfume equivalia a 1 ano de trabalho. Caro. E ela simplesmente jogou, provavelmente, tudo que ela tinha nos pés de Jesus. Que entendimento foi esse a ponto dela se jogar? Eu talvez seria como um fariseu, julgador, olhando para aquela situação, eu mesmo falaria, não é possível. Não é possível que uma mulher faça isso a ponto de um homem, porque vocês aqui têm um histórico completo, nós sabemos quem Jesus é. Hoje nós sabemos que Jesus é o Cristo. Mas naquela época,
As pessoas olhavam e talvez viam, é só um homem. Como é possível uma mulher fazer tamanha devoção a um homem? E por isso Jesus o questionou aquelas pessoas que estavam ali, não só Simão. Simão talvez foi o alvo, mas não só Simão. Jesus questionou a todos. Olha, quando eu cheguei aqui, vocês não me abraçaram, não me beijaram, não me receberam com acolhimento, não lavou os meus pés como era de costume. Quando você recebe uma autoridade na sua casa dos judeus, era de costume você lavar os pés e as mãos. Você não me deu um beijo no rosto, como naquele costume daquela época era chamado de ósculos, se não me engano. Vocês não fizeram essa reverência. Mas ela entendeu quem eu sou. Ela entendeu quem está aqui. E eu digo a vocês, meu irmão, traz aquele momento no coração de vocês. Quando nós viemos à casa do Senhor, quantos de nós entendemos que estamos na presença do Pai? Nos dias de culto, tenha certeza que o próprio Deus se prepara para vir para cá. Você fala, mas como assim, Timóteo? Na minha época tinha um hino que falava assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. E no meio da igreja ele passeava. Vocês conseguem entender que o próprio Deus está aqui. E o próprio Deus anda no meio da igreja antes mesmo de nós chegarmos. Você pode entender que dentro da sua casa, enquanto você está se preparando, o próprio Deus andava aqui nessa igreja falando: olha, minha serva vai estar lá, o meu servo vai estar lá. Os meus filhos vão estar se reunindo para glorificar o meu santo nome. Os meus filhos vão estar lá com o coração ansioso e apertado. E quantos de nós recebemos Jesus como aquela mulher recebeu? E quantos de nós honramos Jesus como aquela mulher honrou? Quantos de nós nos debruçamos de joelho quando entramos na igreja e falamos: Senhor, eu estou aqui. Ah, Senhor, eu venho te adorar, Senhor. Não importa se a igreja é pequena ou grande. Não importa o pastor que está aqui ou os irmãos que estão ali. O importante é que ele foi convidado. Não importa se é uma festa. Não importa se é um culto corriqueiro de domingo à noite. Tenha certeza que ele está aqui. Ele está aqui. Agora, porque ele é invisível, você não o trata como se deveria tratar. Então entenda, meus irmãos, eu não estou cobrando uma postura de vocês, eu não estou aqui fazendo uma doutrina ou tentando entrar na cabeça de vocês, mas eu estou querendo fazer vocês entender que o próprio Deus, Ele está entre nós, Ele passeia no meio de nós. É esta fé que nós proclamamos, uma fé que acredita que Ele está aqui. Então não fique parado com o seu coração ocioso quando está na presença dEle. Se debruce nos seus pensamentos enquanto você ouve as minhas palavras. Fala: Senhor, eu nunca o tratei como o Senhor merecia. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Yeshua HaMashiach, aquele que vive e que reina para sempre, o Criador de toda a nação, de toda a terra, que criou céus e terra. Aleluia! A terra é o estrado dos seus pés. Ele se assenta sobre a terra. Aleluia! Ele é tão grande, tão poderoso. Mas aquela mulher entendeu. E ela não foi convidada. A Bíblia diz que ela veio, sabia que ele estava lá e falou: eu vou entrar. Eu não estou nem aí, eu vou entrar. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, passou por aqui um dia. E eu não vou perder essa oportunidade de fazer algo por ele. Eu não quero perder essa oportunidade de demonstrar o meu amor. Essa mulher provavelmente planejou dias isso. E quando soube que ele estava por perto, ele falou: eu não vou perder essa oportunidade. Imagine vocês um artista ou um jogador de futebol famoso, aquelas pessoas que vocês, ou até mesmo um pregador famoso. Se eles tivessem
passando na sua igrejinha, ou se eles estivessem passando perto da sua casa, nós iríamos até ele, para tentar cumprimentá-lo, para tentar ver, para tentar tirar uma foto. Qualquer coisa que atraísse a atenção dele. Mas quando falamos do nosso Deus, desculpa, irmãos, desculpa falar, porque eu já fiz muito isso. Nós viemos com sono, nós viemos para receber uma bênção, nós viemos por tantos problemas da nossa vida, nós viemos porque precisamos, mas a Bíblia vai falar que essa mulher veio porque talvez era a única chance da vida dela de ver Jesus. Era a única chance da vida dela de se debruçar e falar: aqui eu dou o melhor de mim, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu vim aqui falar de um perdão. Eu vim tentar fazer vocês entenderem sobre um perdão. Um perdão que está disponível para você. O nosso Jesus morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse vida, para que você fosse perdoado. Mas não há perdão se você não reconhece. Não há perdão se você não reconhece que é pecador. Essa semana eu vim falando sobre a lei nos mostra que nós somos pecadores. A Bíblia nos fala o que é pecado e o que não é. Mas não adianta de nada a Bíblia falar, que isso é pecado, isso não é, isso não é. Não adianta nada se você, no seu interior, não entende. Você tem que se confessar, você tem que entender que fala: Senhor, eu sou um caído, eu sou um pecador. Eu não falo isso para ímpios ou convertidos, eu falo isso para todos. Porque o que o Senhor Jesus falava não era para um ímpio, ele falava com um crente. Ele falava com o doutor da lei, aquela pessoa que se debruça na Bíblia todos os dias. Os fariseus eram a seita mais aguerrida, a seita mais pesada ali em relação às Escrituras. Mas o Senhor dos Senhores estava ali. E eles não o reconheceram. Então eu vim falar deste perdão que está acessível. O próprio Jesus deixou acessível quando morreu na cruz do Calvário. Derramou o seu sangue por você, por mim. E esse Jesus está aqui oferecendo um perdão a você e a mim. E Jesus deixa bem claro, bem no final do versículo, Jesus vai falar assim: mas aquele quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem disse para vocês que aquela mulher tinha mais pecado ou aquele fariseu tinha menos pecado? Não está falando na Bíblia. E eu creio que não é sobre mais pecado ou menos pecado. É o tanto que você reconhece, é o tanto que você entende que você pecou. É o tanto que você sabe que você está errado. É o tanto que você se debruça na presença de Deus e fala assim: ah, Senhor, o quanto eu preciso de Ti. Ah, Senhor, o Senhor me tirou de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. O Senhor tirou toda a podridão do meu ser e colocou uma luz que é inacessível. Ah, como eu Te amo, Jesus. Então ele fala: quem muito é perdoado, muito ama. Então entenda, não é porque o seu pecado é pequeno. Porque eu, como crente, uma boa parcela da minha vida, eu posso falar assim: ah, eu não pequei tanto quanto aquele outro. Mas o dia que eu fizer isso, miserável homem que sou, só o Senhor para me resgatar. Porque aí eu já estou fugindo daquela humildade que Jesus pregou. Aí quando eu falo assim: não, Senhor, aí eu vou estar fazendo que nem a oração do fariseu: Senhor, eu sou santo, eu sou bom, eu não sou como esse pecador. Não sei se vocês lembram que está escrito na Bíblia isso. O fariseu orava assim. O escriba orava em voz alta: ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse pecador. E o dia que eu orar desta forma, o dia que eu for na presença do Senhor desta forma,
Miserável homem que sou. Mas o Senhor nos resgata. O Senhor nos trouxe até aqui para nos alertar. Não somos crentes suficientes para não precisar do seu amor. Não somos sábios o suficiente para precisar do teu perdão. Não somos semideuses para falar assim, já estou salvo. Por mais que o nosso espírito fale que nós estamos salvos. Que nós somos salvos em Cristo. Mas não é disso que se trata. É do arrependimento todos os dias. Porque às vezes não sabemos nem no que estamos errando. Às vezes não sabemos nem no que erramos. Mas pode ter certeza, a nossa natureza é caída. É pecadora. É pecaminosa. O velho eu sempre quer ressuscitar dentro de nós. A vida pecaminosa sempre quer voltar. E essa é a nossa luta. Muitas das vezes a gente quer algo do mundo, algo pecaminoso. E essa é a graça que o Senhor nos dá. Você dobrar os joelhos e pedir perdão dos seus pecados. Dobrar e falar, Senhor, eu sei que tem algo acessível para mim nesta noite. Eu sei que tem algo acessível e é o teu perdão. E eu preciso desse perdão. Eu preciso dessa remissão de pecados. Aleluia. E aí você vai sentir o amor de Deus transbordando sobre você. E aí, de verdade, você vai dobrar os seus joelhos e quando você falar assim, me perdoa. Quando você der nome aos seus pecados e falar, Senhor, me perdoa porque eu sou um prostituto. Senhor, me perdoa porque eu sou um viciado. Me perdoa porque eu fiz tais coisas terríveis. Irmãos, quando você entender que o seu pecado tem nome e você colocar os pés na cruz, nada vai impedir que o amor de Deus te alcance. E aí você vai estar transbordando de amor. E aí o amor de Deus vai te alcançar. E aí você vai estar repleto. Aquele vazio que havia dentro de você não existe mais, porque o amor de Deus o preencheu. Aleluia! Não há nada mais importante do que o teu amor. Não há nada mais importante do que a tua presença. Não há nada, é uma joia. Isso é o nosso tesouro. O amor de Deus brotando em nossos corações. E aí vem a segunda parte. E quando o amor de Deus transbordar vocês, vocês não vão resistir. E eu glorifico a Deus e eu peço a Deus para que vocês não resistam. Quando o amor de Deus transbordar as suas vidas, vocês não vão resistir e vai sair perdoando todo. Todo mundo que te ofendeu, você irá perdoar. Você vai sair amando todo mundo. Você vai querer abraçar o mendigo. Você vai querer abraçar o idólatra. Você vai querer abraçar todos, porque o amor de Jesus te transportou. Então entenda que a nossa oração seja, Senhor, me transborda com o teu amor. Mas primeiro eu preciso ter uma remissão de pecados. Uma firme consciência de que você é um pecador. Eu não estou aqui para apontar o dedo. Eu não estou aqui para te culpar, falar você pecou, irmã, você pecou, irmão, você é isso, você é aquilo. Não é isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele que nos convence, e eu tenho certeza que não é a minha voz que você está ouvindo, é o Espírito Santo falando dentro do seu coração e te convencendo de todo o pecado, da justiça e do juízo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos convence. E não há pecadinho dentro de nós que Ele não possa retirar. E não há nada que possa resistir a este amor. E quando você estiver transbordando com este amor, você vai saber perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te passou para trás, que passou a perna em você, que te esfaqueou pelas costas, aquele que te maldisse, que falou mal de você aos quatro ventos, você vai saber perdoar. Você vai querer perdão o dia que você dobrar os seus joelhos e falar assim, mas Senhor, aquela pessoa estragou a minha vida, aquela pessoa me deu um golpe, Senhor, roubou o meu carro,
roubou a minha casa, roubou a minha família. Aquela pessoa me maltratou, Senhor, destruiu a minha vida. E o Senhor vai falar, para você: ame-o, perdoe, ele está no tempo da ignorância, perdoe porque ele não sabe o que faz. O seu papel é ter o meu caráter, o seu papel é ser como eu. Perdoe porque eles não sabem o que faz. Perdoe, ele está no tempo da ignorância. E você, com toda a raiva dentro do seu ser, porque nós somos crentes, nós temos raiva, irmão. Não é porque nós estamos com o pé na glória que nós não temos raiva, não. Nós caímos, mas o Senhor nos conforta, nos levanta. E que toda aquela raiva remoída, que toda aquela ganância, todo aquele ódio seja expurgado pelo teu amor. Quando o amor dele vem, não há nada que resista. Você debruça os seus pés e fala: Senhor, eis-me aqui, um fraco pecador. Senhor, eu não sou mais esta pessoa. Eu não quero ser mais uma pessoa que julga mal, que fala mal. Eu quero perdoar. E por mais que doa, meu irmão, perdoa. Sabe essa pessoa que você está pensando aí agora? Essa pessoa que te muito fez sofrer. Essa pessoa que te apunhalou. Sabe? Ou às vezes você não tem um inimigo desse tamanho, mas tem aquela pessoa que te incomoda todos os dias no seu serviço. Aquela pessoa que te chateia todos os dias na sua escola, na sua faculdade. Aquele professor chato que pega no seu pé. Aquele tipo de pessoas que talvez dá uma certa raiva em você. Perdoe. Dobra os seus joelhos e fala com o Senhor. E entrega de verdade o que você está sentindo. Não fica falando assim: não, Senhor, eu perdoo. Não, Senhor, eu perdoo porque Ele me maltratou. E o Senhor vai entrar num diálogo com você. Você vai sentir no seu espírito o Senhor te confrontando, falar assim: não, mas Ele não te apunhalou. É você que está inventando coisa, e muitas das vezes nós inventamos problemas que não existem, nós inventamos um acusador, nós inventamos coisas da nossa mente. E o campo da mente é o campo onde o inimigo mais trabalha. O campo da mente é onde o inimigo mais trabalha para colocar mentiras e talvez criar raízes de amargura por quem nunca nos ofendeu. Porque muitas vezes a ofensa, o diabo coloca rivalidade entre um irmão e outro, entre um amigo e outro. O diabo põe essas diferenças. E às vezes nós não conversamos com o nosso parceiro, com o nosso amigo, com a nossa amiga, e não sabemos o que está se passando. Mas nós temos um Senhor que nos convence, fala: vai lá falar com o seu irmão, vai lá conversar com ele, vai expor aquele desconforto que você tem com ele. Porque o meu amor habita em você. Porque o meu amor agora habita em você. Coloca para mim aí João, 1 de João 1,9, por favor. Que o meu amor habita em você. Então essas coisas deveremos sempre levar aos pés da cruz. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor é maravilhoso. E todas as vezes que nós fazemos isso, Ele nos enche de graça, de amor. Às vezes, nós passamos anos, 10, 20, 30 anos, com uma mágoa tão enterrada, tão lá no fundo, e a gente pensa: somos fortes, porque passamos por uma mágoa terrível. Eu sou forte porque eu passei por aquela dificuldade. E aquilo cria em você como se fosse um câncer. Você não consegue nem mais tocar naquela ferida, porque já passou. Não, eu deixo as coisas para trás. Eu deixo as coisas para trás. Amém? É bom isso, é aconselhável isso.
Mas quando há uma raiz de amargura tão entranhada dentro do nosso ser, até a ciência comprova que isso é mal ao nosso corpo. Até a ciência comprova que isso é cancerígeno, isso nos mata por dentro. Coloca para mim Salmos 32, 2, por favor, Diogo. Então essa raiz de amargura começa a tomar conta de você. E se o amor de Deus é transbordante na tua vida, não tem por que você não perdoar. Mas você precisa reconhecer. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui a culpa, a quem não há hipocrisia. O próximo. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Próximo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas, e eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aleluia! Ali o salmista Davi vai falar que os ossos deles se ressecavam. Nessa versão não fala dos ossos, mas fala que o corpo dele definhava. Hoje a ciência comprova que isso é real. Mas o próprio Deus já falava naquela época. O próprio salmista sentia o seu corpo desfalecendo por causa de uma culpa, de um pecado. Todos sabem aqui que o salmista Davi é o homem segundo o coração de Deus. E ele cometeu um pecado muito sério. Ele roubou a mulher de um homem. E ainda fez armações para que ele morresse em frente de guerra. Colocou, como ele era rei, ele colocou Urias, o esposo de Batseba, na frente do exército. E esse camarada veio a morrer. E ele lamentou a morte de Urias. E como um favor, ele foi lá e resgatou a Batseba. Olha que bondoso é o coração dele. Olha que cara bom, né? Roubou a mulher do cara, matou ele e ainda foi lá e falou para todo mundo, olha como eu sou bom, eu vou recuperar, eu vou resgatar, porque naquela época tinha muito isso, se não tem nenhum parente para resgatar a viúva, o rei ia lá e resgatava. Alguém ia lá, podia comprar ela, falar assim, não, ela vai ser minha esposa. Então Davi agora passou a cuidar da mulher de Urias. E isso ele escondeu de todo mundo. E passou, não sei quanto tempo, mas passou meses. Se não me engano foi 9 meses, eu não me lembro onde eu li isso, mas passou meses e meses. E ele não confessava o pecado para ninguém. Na presença de todo mundo, ele era bom. Olha o bom rei. As pessoas cantavam louvores em favor de Davi. E ele ainda tinha aquele título ainda, olha, Davi é segundo o coração de Deus. Todo mundo gostava de Davi. Mas ele sabia. E ele disse que quando ele escondia o pecado de Deus, os seus ossos secavam. O seu corpo definhava. E quem disse que ele reconheceu? Quem disse que ele entrou na casa de Deus e chegou lá e falou assim, olha, eu sou pecador, eu fiz isso, isso, isso. Não. Se vocês não conhecem a história, o profeta Natan, se não me engano, foi lá até a casa dele e contou uma história para ele. Assim como eu estou tentando te convencer de reconhecer o teu pecado, Natan fez a mesma coisa. Natan chegou lá e falou assim, olha Davi, vou te contar uma história. Como ele era profeta, o rei podia recebê-lo. Tinha que recebê-lo. Olha Davi, vou te contar uma história. Um certo senhor tinha uma ovelha. Pegou no calcanhar de Aquiles do Davi. Ovelha, pastor. Fez Davi se lembrar no tempo que era pastor. Fez Davi voltar o coração dele lá atrás e falou assim, então o que aconteceu com esse pastor? Então ele tinha uma ovelha. E veio uma pessoa que tinha muitas condições, foi lá e arrancou essa ovelha dele. E eu não estou muito recordado da história, mas chega um período que Davi se indigna e fala, como roubou?
Esse cara tem que morrer. E tem que ser restituído tudo para esse cara que ficou sem ovelha. Quem roubou vai ter que morrer. Não é possível alguém roubar uma ovelha do cara que nem tem nada. Davi. Natan falou, pois é, esse cara é você. Esse cara é você, Davi. E o cara que é segundo o coração de Deus, aí você pode ter duas atitudes. Você sendo rei, você sendo todo poderoso, rei de Israel, você pode falar assim, ei, sai daqui, seu mentiroso. Tira esse cara daqui, leva esse cara daqui, tá mentindo, falando um monte de abobrinha aí. Mas Davi entendeu que era o próprio Deus falando com ele. E era hora de reconhecer. E ele falou, e ele nesse dia se arrependeu, foi ao templo, se arrependeu, se jogou, vestiu de pano de saco e falou, Senhor, miserável homem que sou. E aí vem esse salmo. Enquanto eu escondia os meus pecados do meu Senhor, os meus ossos se ressecavam, as minhas vísceras morriam, definhava. Então foi necessário que Davi se assentasse, Davi entendesse, Davi reconhecesse. Não olhem para mim como um acusador de vocês. Eu estou tentando dobrar a mente de vocês, assim como a minha foi dobrada um dia. Tentar dobrar o coração de vocês para entender o quão pecador nós somos. O quão pecador nós estamos. E o Senhor sabe disso. O Senhor nos olha com amor, com um olhar de misericórdia e de amor. Mas é necessário uma noite como essa, de um silêncio absoluto no meio da igreja, mas um silêncio de reconhecimento, que não somos essa coisa maravilhosa que muitas vezes as pessoas nos falam, olha, aquele irmão vai todos os dias na igreja, ele é uma bênção, é um homem de Deus. Não somos tudo isso. Que nessa noite possamos clamar ao Senhor e falar, Senhor, acabou o estereótipo de rei como Davi tinha. Acabou o estereótipo de pregador, acabou o estereótipo de irmão santo, irmã santa. Eu estou nu na tua presença. Eu estou como ouvi o mundo, Senhor, e como o Senhor me conhece. Eu não estou tentando esconder a minha nudez como Adão fez depois que pecou. É assim que o Senhor nos vê. Então, Senhor, aqui está, sobre a tua presença, um homem nu, sem veste alguma, sem vestes de aparência, mas um homem que entendeu que só o Senhor para nos resgatar deste pecado, ou desses pecados terríveis que eu cometi. Irmãos, falar sobre o pecado pode me trazer um estereótipo de julgador. E muitas vezes eu tenho medo de levar essa mensagem para os irmãos, por causa do estereótipo que isso acontece. Mas é necessário que reconheçamos. É necessário que nós passamos um momento pensando nisso. Irmão, tem uma outra situação que acontece com o perdão. Irmão, os irmãos estão entendendo até aqui? Glória a Deus. E eu queria deixar bem claro para os irmãos. Tem um pecado que acontece muito com a gente. O pecado de não reconhecer. Quando a gente não reconhece o nosso pecado. Quando a gente não reconhece que o Senhor Jesus está nos chamando para o momento de reconciliação. Assim como Natan fez com Davi, que chegou lá para ele e falou, vou te contar uma história. Davi, sabendo que ele era profeta, já podia recusar, não, vai-te embora, Natan, não quero ouvir nada. Assim como muitos de nós fazem quando a gente recusa ouvir a voz de Deus. Deus envia pessoas, Deus envia missionários, Deus envia um colega de trabalho, Deus envia uma pessoa, ou até mesmo uma palavra num para-choque de um caminhão. Fala com você, mas você o rejeita. Você fala, não, eu não quero ouvir a tua voz.
Quando você diz que o ama, mas não ouve a tua voz, não quer saber de ler as Escrituras, não quer saber de debruçar o seu joelho, o Senhor, você está falando uma frase completa. Isso é uma frase bem alto e claro. Senhor, eu não preciso do Senhor. Senhor, eu não quero mais a tua presença. Senhor, eu não quero o teu conselho, eu não quero o teu amor. Eu não quero isso para mim. Quando você fala isso, nasce um orgulho dentro do seu coração. O orgulho talvez é um dos maiores pecados. Porque é necessário que você ouça a voz de alguém. E eu falo de alguém não como a voz de Jesus. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas normais para falar com a gente. Deus usa até o diabo para fazer você voltar na presença. Deus usa todas as suas armas para fazer você entender que você é amado, que você é filho. E que esse lugar que você está não é o seu lugar. Que você é amada, que você é bendita, que você é a menina dos olhos dele, que você é o varão consagrado, que você é vaso de honra. O Senhor sabe do teu poder e Satanás também sabe do teu poder. O Senhor que te criou, Ele sabe de que formato você foi feito, o que corre em tuas veias. O Senhor sabe o quão poderoso você é. A palavra do Senhor diz que você é reis e sacerdotes nessa terra. Você é poderoso. Não é só uma arma na mão de Deus, mas você é filho dele. Qual é a maior autoridade dessa terra? É o presidente Trump. Uma ova. A maior autoridade nessa terra é o crente que serve a Deus e serve segundo os seus propósitos. Ouve a voz dele, profetiza e fala a verdade. A maior arma nessa terra, a maior autoridade nessa terra é a igreja do Senhor. Aquela igreja que se posiciona, que vai à frente de batalha e fala: não, eu não recuo. A nação hoje está como está, porque muitos de nós se acovardaram. Muitas igrejas voltaram atrás. Mas como eu disse há algumas semanas atrás, nós não somos dos que retrocedem. Porque nós vivemos pela fé. Sabemos o nosso poder. A palavra do Senhor fala em vários versículos o poder que nós temos. O próprio Deus declara coisas maravilhosas para nós. O próprio Deus nos revela as suas intenções para nós. O próprio Deus revela. Ele não mente para nós, ele não esconde a sua palavra. Nós somos autoridade nessa terra. O próprio Deus colocou Adão aqui para governar sobre todas as coisas. Olha o tamanho da nossa autoridade. Mas eu estou falando isso para você reconhecer que você é autoridade. E Satanás, morrendo de medo, sabe que você é poderoso. Sabe que você tem autoridade. E o que ele faz? Enche o seu coração de orgulho. Propagandas da televisão, como dizem: meu corpo, minhas regras, eu mando no meu corpo. Propaganda da televisão deixando as mulheres macho, falando que elas têm o domínio sobre todas as coisas, falando que ela tem que dominar tudo. Eu não quero entrar nesse texto, mas eu estou falando que estas propagandas e isto que vai fazendo para nós vão pervertendo a nossa mente. Vão pervertendo a nossa mente, deixando homens mais afeminados. Hoje, nossa nação bate recordes de homossexuais. Hoje, a nossa nação tem muito mais. E os que não são homossexuais se afeminaram. E os que não se afeminaram se acovardaram. Eu converso muito com o pastor Mariano. E o pastor Mariano tem um propósito muito interessante para essa igreja. E ele fala assim: olha, quero que a nossa geração de igrejas seja uma geração de homens fortes. Homens que coordenam a igreja, homens que tomam conta das coisas aqui.
Não é desmerecendo as mulheres, não, porque em muitas igrejas, talvez quase todas, as mulheres tomam conta de tudo. As mulheres é o círculo de oração, é a base forte da igreja. Elas têm este poder. E foi a autoridade de Deus que deu para elas. Por quê? O próprio Jesus falou assim: se as pedras não clamarem, ou se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então essa autoridade que o homem deixou de ter, a mulher teve que assumir. Irmãos, acabou o tempo da vergonha. Se as mulheres até hoje trouxeram a igreja nessa nação, eu falo com isso com propriedade, porque eu vivi muito tempo dentro de várias igrejas. E a maior parte dos que oram dentro da igreja são mulheres. Então não somos dos homens que se acovardam. Somos homens fortes e valentes. Somos mulheres aguerridas, fortes e valentes, que coordenam os lares, que criam filhos para o futuro, que criam homens de verdade e mulheres de verdade. A missão da próxima geração ser forte passa pela mão das mulheres. A próxima geração só vai ver coisas extraordinárias na presença de Deus por causa das mulheres que criam filhos fortes, que criam filhos compromissados com a palavra. Homens carregam suas famílias, empunham a espada e defendem, porque somos homens de Deus. Nós somos a igreja, a maior autoridade dessa terra. Eu declaro, nós somos a igreja do Senhor, a maior autoridade dessa terra. A maior autoridade dessa terra. Nações foram derrubadas, nações foram erguidas pela oração de igrejas. Nações foram saradas por oração de igrejas. Nós não conhecemos muito da história depois que a Bíblia foi finalizada e escrita. Mas há muitas histórias de nações que estavam quebradas. E uma igreja pequena começou a orar. Teve histórias que 2 pessoas na igreja começaram a orar. Um dos maiores avivamentos que a igreja conhece, não sei se os irmãos conhecem, o avivamento da Rua Azusa. 2 pessoas começaram a orar e não pararam mais. E começaram a orar. E um dia eles abriram o culto, estavam orando ainda. E as pessoas começaram a encher a igreja, começaram a lotar, e as pessoas chegavam na esquina, paralíticos na esquina da igreja, já eram curados. Pessoas adoecidas nem mal entravam na igreja e já eram curados pelo poder daquela oração. Então quem falou para vocês que vocês não são autoridade? Nós somos a maior autoridade nessa terra. E eu estava comentando com o pastor Mariano que cada igreja colocada em cada esquina dessa cidade tem um propósito eterno. Cada igreja colocada num lugar tem um propósito eterno. A nossa igreja, nesse local geográfico, tem um propósito. Nós somos a autoridade neste lugar. E eu declaro isso para vocês. Me perdoa fugir um pouco do texto, mas ainda continuo falando de pecados. O pecado tem sido uma arma do diabo, uma arma de acusação. E o orgulho talvez tenha sido o alto nível do diabo de afastar você de Deus. O orgulho te leva até a blasfêmia. A pessoa tão orgulhosa, ela nem percebe que ela é orgulhosa. Ela simplesmente vive a vida dela. Ela simplesmente fala assim, não, eu sou. Uma vez eu vi um homem falando, eu sou o capitão da minha alma. Eu sou o dono das minhas atitudes. Eu sou, amém. Tudo bem. Mas o dia que você reconhecer o Senhor como seu único salvador da sua alma, você vai falar diferente. Você vai falar assim, eu faço o que meu Deus me manda. Eu não sou mais servo de mim mesmo, eu sou servo de todos, assim como meu Jesus era. A minha autoridade está em servir a Ele e não em comandar a minha mente. Muitas das vezes eu quero ir para lá, mas o Senhor fala, vem para cá. Isso é a autoridade. Quando o Senhor te coordena e você consegue ouvir a voz de Deus, isso te dá autoridade. Então não deixe que o orgulho roube
o seu coração da presença do Senhor. Não deixe que o orgulho te impeça de ouvir a voz dele. Não deixe que o orgulho te faz com que você não perdoe o seu irmão. Não deixe que o orgulho tome conta do seu ser. Esta noite eu revirei muitas coisas dentro de vocês. Essa noite eu revirei, talvez, coisas que há muito tempo vocês não pensavam. Eu de maneira nenhuma sei o que passa no coração de vocês. Mas eu estou falando em nome de alguém que sonda e conhece o coração de vocês. Eu estou falando em nome de alguém que sonda e conhece o coração de cada um. E eu tenho certeza que Ele está falando com você agora. Que Ele está revirando sistemas, que Ele está revirando pensamentos dentro de você, confrontando você na sua alma. E pode ser que você esteja resistindo. Então não resista a este chamado. Se o Senhor está falando entrega o seu coração, não resista. Se o Senhor está falando entrega, sou eu que estou falando com você. Ele diz assim para você: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se você atender esta porta, eu entrarei e cearei com você. E em você eu farei morada. Se você quer ser morada do Senhor, não resista. Se você quer ver uma vida transformada, não resista a este chamado. Eis que estou à porta e bato. E se alguém deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. E nele eu farei morada. Você é morada e habitação do Senhor. Você é morada e habitação do Senhor. Você não é um fracassado. Você não é um perdido. Você não é uma pessoa que caminha com as suas próprias pernas. Você não é uma pessoa que caminha com as suas próprias pernas. Eu digo, vai ter um tempo na sua vida onde você não vai deixar de orar. Quando dá o próximo passo, você vai falar: Senhor, guia os meus pés. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos são a tua palavra, Senhor. Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Pode ter certeza, irmão, o dia que você estiver mais perdido na sua vida, o dia que você não souber nem que atitude eu vou tomar, pode ter certeza que o dia que você não sabe o que fazer, mas falar com Deus, eu digo para você uma novidade: você ainda vai continuar sem saber o que fazer. Mas você vai dar cada passo que você der, vai ser certeiro. E sabe quando você vai saber disso? Lá na frente, quando o plano estiver concreto. Aí você vai falar assim: Senhor, como eu pude acertar tanto? Como eu pude caminhar cada palavra, cada passo que eu dei foi tão assertivo? Num tempo de destruição, num tempo que a minha vida não fazia nem sentido. Como pode? Mas quando você entrega a sua vida nos caminhos do Senhor, quando você entrega os seus caminhos, quando você entrega a sua vida na mão de Deus, Ele te conduz por vales de sombra e morte. Como se fosse a luz do dia, você não temerá mal nenhum. A Bíblia diz que, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Aleluia, aleluia. Se você sente Ele aí, se manifesta. Eu vou dar um momentinho para você se confrontar com o Senhor. Para você falar assim: mas Senhor, eu não sou todo esse pecador que esse irmão está falando. Senhor, eu não sou tudo isso. Pode deixar o seu orgulho falar mais alto, mas fale com Ele. Eu tenho certeza que hoje, nesta noite, Ele vai derrubar os seus orgulhos. As suas muralhas que você construiu, Ele vai derrubar agora, nesta noite. Sentado aí mesmo, feche seus olhos, debruce a sua cabeça. Fale com Ele. Derrame tudo na presença dEle agora. Ah, papai, eu estou honrado por essa maravilhosa missão de levar a tua palavra.
Senhor, mas está aqui a tua igreja. Como eu disse, Senhor, a maior autoridade nesta terra, e não como eu disse, mas como a tua palavra diz. Aqui está autoridades que vão derrubar e levantar reinos. Aqui está, Senhor, varões de guerra, mulheres da peleja, mulheres firmes, homens valorosos, Senhor. Esta é a tua igreja, Senhor. Esta é a tua casa, o Senhor é bem-vindo aqui, Senhor. E como aquela mulher, Senhor, que se debruçou nos teus pés, Senhor. Assim é a nossa oração nesta noite, Senhor. Talvez não entendemos ou não recebemos o Senhor quando o Senhor chegou. Mas eu tenho certeza que o Senhor acolheu cada um desses irmãos. E hoje, Senhor, queremos fazer uma oração diferente. Hoje queremos entregar todos os nossos pecados. Entregar todas as nossas vestes. Todos os nossos achismos, todos os nossos orgulhos, entregar na tua presença. Derruba, Senhor, todas as muralhas que construímos ao longo dos anos contra o Senhor, Pai. Contra o Senhor. Até aqui, Pai, nós resistimos o teu chamado. Até aqui, Senhor, nós resistimos a tua presença. Senhor, mas em nome de Jesus, agora eu declaro, cai por terra toda muralha do inferno. Toda arma cai por terra agora em nome de Jesus. Demônios do inferno que estão infernizando a vida desse irmão e dessa irmã, cai por terra agora em nome de Jesus. Não exista o chamado do teu Senhor. Ó alma batida, ó coração contrito, não existe o chamado do teu Senhor. Ele te chamou para ser grande autoridade nesta terra. Eu declaro sobre essa igreja libertação. Em nome de Jesus eu declaro. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te amamos pela tua infinita misericórdia. Irmãos, espero que vocês não saiam daqui com espírito de acusação, mas com o coração contrito, deteriorado, desmanchado na presença de Deus. Eu espero que os irmãos saiam daqui com uma vocação, chegar na sua casa e se arrepender. Chegar no seu lar, fechar a tua porta e falar tudo que o Senhor nunca falou com Deus. Fale do seu jeitinho. O Senhor é amor. O Senhor, Ele vai entender como Ele fala. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Aleluia. Pastor, está com oportunidade. Você vai conseguir falar? Glória